Na semana passada, no domingo, no dia 30 de abril de 2016, nos 2 cultos de domingo, eu iniciei dizendo que estou estarrecido com tanta fraqueza, indolência, negligência e doença de todos os tipos, razão pela qual nós estamos orando por todos os enfermos aqui da igreja no término do louvor. Doenças de todos os tipos que reinam sobre os templos do Espírito Santo, não somente reinando, mas impedindo o ir e vir destes templos, impedindo de serem como Deus quer e espera que seus templos sejam, impedindo também de fazerem como Deus mandou que seus templos fizessem. A minha pergunta é, e eu tenho feito essa pergunta para mim, porque é uma realidade. E a irmã Mir está lá em Belo Horizonte, quando eu falei isto, que eu ensino, mas eu tenho aprendido e continuo aprendendo, ela ficou perplexa de como eu ainda continuo aprendendo. E eu tenho ainda muita coisa para aprender. E eu tenho me feito esta pergunta para mim. Eu estou indo e vindo conforme a vontade do Senhor ou conforme a minha vontade? Nós precisamos sempre fazermos um balanço da nossa vida. O tempo na igreja não garante para nós nada. Aliás, Israel se estribava em cima do fato de que frequentava o templo. Pintavam e bordavam, mas quando chegava no dia entravam e falavam, estamos salvos, como se a igreja, o templo, fosse uma garantia para apagar todos os nossos erros e pecados, e não é. Eu tenho perguntado para o Senhor e encorajo você a fazer isso no seu devocional com Deus. Estou sendo o que o Senhor quer que eu seja? Estou fazendo conforme o Senhor quer que eu faça? Eu tenho andado muito e ouvido e visto muitas coisas. E eu falo isso sem medo de errar. Estamos precisando urgentemente voltar ao caminho da fé. Estamos muito no automático, no óbvio, na prudência. Nós precisamos voltar. E presta atenção, o único inconveniente é que muita gente com pequena fé não vai para o inferno. Mas eu quero dizer para vocês que sem fé, não com uma pequena fé, sem fé, não se ama todos que precisam ser amados e da maneira como Deus mandou que amemos. Você tem que ter fé para amar um desqualificado. Porque fé não depende de sentimento, fé é uma atitude. Fé é uma atitude, você se determinou, vou amar esta pessoa. É por isso que eu não consigo entender, aprovar, estou disposto a ajudar. Eu não consigo entender uma pessoa que se separa porque o amor acabou. Quando uma pessoa diz que o amor acabou, ela está dizendo exatamente, eu não estou disposto a ter mais atitude de amor. Sem fé, não se perdoa todos que precisam ser perdoados e da maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Você tem que ter fé para você perdoar um traidor. Sem fé você não vai conseguir. Porque, assim como a fé é algo inexplicável,
você perdoar um traidor, como a gente já viu há pouco tempo mesmo, nós vimos uma mãe chegar para um bandido e falar: eu perdoo o que você fez com o meu filho. Ele tinha matado o filho dela. Essa mulher teve que ter fé para ter essa atitude. O problema, um dos problemas é que às vezes nós queremos torcer o braço de Deus para ele modificar a sua ideia inicial, principal, original, fundamental. E a gente às vezes quer dizer, a gente não quer que seja amor e perdão atos de atitudes. E a gente, não, é sentimento. Eu não estou sentindo vontade. Jesus também não estava sentindo vontade de subir na cruz. E nós temos isso escrito. Ele pede ao Pai para modificar esse cenário. É porque ele não estava com vontade de subir. Aliás, Jesus sabia tudo o que ia acontecer. É muito diferente quando as coisas nos pegam de surpresa e a gente... Pior é quando você fica toda a sua existência sabendo pelo qual você veio, para o que você veio, e você sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. Isso é muito angustiante. Então Jesus também não sentiu vontade de subir na cruz, mas ele tomou a decisão de subir na cruz por causa do amor, da atitude de amor e atitude de perdão, de misericórdia. Sem fé, não fluímos, não vivemos abundantemente, ficamos travados, precisamos ser arrastados, e muita gente está precisando até ser carregada no colo, porque não tem fé. Sem fé, não há salvação em Cristo. Sem fé, não há salvação em Cristo. Não tem condições de ser salvo sem fé. Acho que foi com a Denise que a gente falou. Eu falei que... a gente estava falando sobre um caso. A fé é uma coisa inexplicável. Você não vai conseguir nunca explicar o inexplicável. E você amar e perdoar um traidor é algo inexplicável. Não dá para a pessoa normal, natural, entender. E a gente precisa entender que ele não entende. Agora, nós temos que nos classificar como pessoas sobrenaturais. A fé nos faz pessoas sobrenaturais. Sem fé não temos vontade, nem capacidade, nem disposição, nem disponibilidade de fazer as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui está escrito em Efésios 2:10. Quando eu falo que sem fé não se ama, eu estou falando de 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu falo que sem fé não se perdoa todos que precisam ser perdoados e da maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, eu estou falando de 1 João 4, estou falando de Colossenses capítulo 3. Nós precisamos evitar dois problemas em relação a este assunto de fé. O primeiro problema que nós precisamos evitar em relação à fé é não ter fé. Esse é um problema que a gente precisa correr atrás. Não ter fé. Porque quando não temos fé, não há salvação. Não há salvação porque desagradamos ao Senhor. Abrem a Bíblia em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Logo na parte introdutória deste capítulo 6, que é um capítulo de explicação, de exemplificação da fé, o escritor parou e disse assim: de fato, sem fé é impossível, ou seja, não existe
um mínimo de possibilidade de agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que este Deus invisível, que ele existe. Ele não somente existe, mas que se torna galardoador dos que o buscam. Que Deus te abençoe. Vamos sentar. Então ele está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como é que uma pessoa sem fé vai se aproximar de Deus? Ela não crê. Ela crê numa imagem pendurada numa cruz, sangrando, uma escultura de gesso. Ela não consegue se concentrar numa existência, mesmo que invisível, de um ser sobrenatural e criador de todas as coisas. E se ela não consegue nem se aproximar dele, como é que ela vai crer que vai receber, que vai ser galardoada por ele? Porque se eu não creio que ele existe, eu não posso buscá-lo. Olha, gente, tem um baú com 100 milhões de dólares lá no terreno perto da piscina. Quem crê? Então vai lá buscar. Espero não amanhecer amanhã e ver o terreno todo cavado. Então eu falei, mas você não creu. Não creu porque não existe. Então como é que você vai crer numa coisa que não existe? É assim o comportamento de pessoas. Por isso, pessoas recorrem a outros caminhos e acreditam que todos eles levam para Deus. Quando não temos fé, além de desagradarmos ao Senhor, significa que estamos desagradando porque a gente não ouve, não lê, não estuda, não medita na palavra dele. Conforme está lá em Romanos capítulo 10, 17. Vamos lá. Romanos 10, 17. Alguém aqui já leu a epístola de Paulo aos Romanos, toda ela, de capítulo 1 até o de 16º capítulo? Você já reparou que esta igreja estava encontrando muita dificuldade entre o certo e o errado, o salvo e o perdido, o crente e o incrédulo? Basta você ver o teor desta carta. Porque esta igreja de Roma, ela estava no centro de todas as aberrações que estavam acontecendo. Então, Paulo, no capítulo 1, teve que falar que Deus entregou os homens que queriam ser mulheres e as mulheres que queriam ser homens à sua própria desgraça. Paulo teve que encorajar os crentes romanos de que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, não para quem está em Roma, não para quem está na igreja. E devido à perseguição sangrenta, cruel com os cristãos, ele precisou dizer para os crentes romanos que nada nos separará do amor de Deus. E aqui ele está dizendo, para que isso tudo, para você fugir da maldade, para fugir da crueldade, para fugir do homossexualismo, que já era daquela época. Isso que estamos vendo hoje, que todo mundo diz assim, aí eu tenho que rebater e ficam tristes comigo. Ai, esse mundo está perdido. O mundo está perdido desde o momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Homossexualismo, lesbianismo, isso é antigo.
esta carta de Paulo bate nisso. E fala, e Paulo diz, isso é pecado e não vai herdar o reino de Deus. E aí Paulo está dizendo, se vocês têm uma maneira de mesmo morrendo não morrer, mesmo em meio a estes seres não se contaminarem, é ouvindo a palavra, a pregação de Cristo, para ter fé. Fé, aí quem disse isso foi o João, é a única vitória que vence o mundo. É a única vitória que vence o mundo, é fé. Por isso eu estou falando, meus amados que estão presentes aqui, que me ouvem através da internet, do Facebook, vamos voltar para o caminho da fé. Quando a gente se desvia do caminho da fé, a gente deixa de servir a Deus, a gente deixa de agradar a Deus, a gente corre perigo de se contaminar com o contaminável. Em Romanos 10, 17, Paulo está dizendo, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não a pregação pela filosofia, sociologia, botânica, religião, seita, mas pela pregação e pela pregação pela palavra de Cristo. Por isso eu sou chato para você estar aqui nos cultos. Porque isso que vou falar e tudo que tenho falado tem que fazer você, vai fazer você abrir seu coração, vai fazer você meditar, vai te levar para outros textos da palavra, quando durante a semana você pega a mensagem de manhã, a mensagem da noite, e você começa a abrir, e você começa a deixar o Espírito Santo dar crescimento a você. Eu não acredito num cristianismo sem fé, e não acredito numa vida abundante sem fé, eu não acredito numa vida eterna sem fé. Este problema de não ter fé só pode ser resolvido desta maneira. Show gospel não gera fé. Oh, mas isso é muito radical. Eu até não gostaria de ser, que eu ia ter mais amigos. Mas eu quero me deter nos escritos sagrados. Esse é o primeiro problema. Não ter fé é um grande problema, é o problema número 1. Segundo problema que precisamos evitar em relação à fé é ter uma fé pequena. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 textos que Jesus exortou, repreendeu pessoas de pequena fé. Vamos para o primeiro texto. Mateus 6,30. Mateus 6,30. Eu procurei, existem muitos e muito mais textos do que 5, mas eu procurei os textos que Jesus está repreendendo a pequena fé em relação a algumas coisas imprescindíveis no nosso cotidiano, na nossa vida. Mateus 6,30 diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, Jesus está perguntando para eles. Se Deus veste assim a erva que tem uma duração de um dia, de uma semana, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, o que ele diz? Que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios
é que procuram todas estas coisas. Aí cai por terra a nossa explicação de que nós precisamos ser prudentes, porque o mundo está ruim e a gente tem que pensar no amanhã. Jesus está reprovando isso. A minha interpretação é que Jesus está reprovando esse comportamento, porque este comportamento é de gentio. E gentio, pessoa sem fé. E eu estou falando da fé genuína, da fé santíssima, a fé que salva. Eu estou falando dessa fé. Eu não estou falando da fé que eu entrei no avião ontem, ele não vai cair. Eu não estou falando dessa fé. Isso é fé, eu creio. Qual é a definição de fé? Eu tenho certeza que o avião não ia cair. Eu entrei. E tinha um monte de gente com fé lá dentro comigo. O avião estava lotado. E quando ele chega, que eu desci no Santos Dumont, e ele vem, né? Ele passa ali por cima da Rio-Niterói e vem. Quando ele entra na Baía de Guanabara, ele faz uma virada assim, eu vejo o oceano ali, e ele fala assim, eu estou vendo a pista, a cabeceira da pista lá, e eu falei assim, ai meu Deus, eu tenho fé, não vai cair, não vai cair, não vai cair. É minha fé. Não estou falando dessa fé, a Bíblia não fala dessa fé. 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você tem fé para buscar o reino e a justiça, você não precisa ficar apavorado com o teu futuro. A questão aqui é futuro, não é comida e bebida. A questão aqui é o amanhã. Jesus está falando para eles o seguinte: você está preocupado com o dia de amanhã? A questão aqui é o futuro, não é comida, bebida e nem roupa, nem comida, bebida e nem vestimento. É o futuro. Não posso me dedicar ao Senhor porque eu tenho que estudar, porque o amanhã eu preciso ser alguém. Eu não posso me dedicar ao Senhor porque eu estou numa causa profissional, porque eu tenho que pensar na minha aposentadoria amanhã. Eu não estou dizendo que a fé nos leva a uma vida imprudente, não. Muito pelo contrário. Portanto, não vos inquieteis, versículo 34, com o dia de amanhã, pois uma vez eu fiquei tão decepcionado com a fé de uma pessoa que pensava que ia morrer e confiou a mim o futuro dos seus filhos. E quando eu estava com esta pessoa no hospital, essa pessoa disse, eu vou lhe escrever um pedido que eu gostaria que o senhor... quando uma pessoa pede uma coisa, vai morrer e pede, como é que é? Meu desejo, minha vontade. Essa é a minha vontade. Eu falei, para com isso, rapaz. Você está se preocupando com uma coisa que você nem sabe. E mandou para o meu e-mail o pedido. Disse o colégio que ele queria colocar seu filho. A mesada que eu tinha que dar para que os filhos dele fossem alguém. Isso me decepcionou. Esta pessoa externou uma tremenda desconfiança de Deus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso não significa que eu não preciso trabalhar. Não. Você tem que trabalhar hoje.
Eu vejo nessa primeira exortação, primeira repreensão do Senhor, que é por causa de uma fé pequena em relação ao futuro. Porque Jesus disse: quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O grande problema é não ter fé. Mas abra teu olho se a tua fé está pequena. Porque os cuidados do amanhã vão sufocar a nossa pequena fé. A tua preocupação com a tua família amanhã, a gente não tem condição de... O que ele diz aqui, ó? A gente não pode acrescentar um côvado, 1 centímetro. Fiquei feliz que você veio, Júlio. Muito feliz. Como eu me entristeço quando pessoas não acreditam quando eu falo, venha. Deus só tem uma coisa a fazer, te abençoar. Só isso. Agora, se não acredito no que está me passando a pregação da palavra de Cristo, Deus também não tem compromisso. Estou falando de textos bíblicos. Quando Samuel chorou por Saul, sabe o que Deus falou para Samuel? Você está com pena dele? Eu não tenho mais compromisso com Saul, Samuel. Ele não quis mais que eu tivesse compromisso com ele. É pecado a gente pensar no futuro? Não, não. É pecado ficar escravizado pelo futuro. Isso é pecado. Isso sufoca a fé. Segundo texto, Mateus 8, 23. Nós precisamos dominar o futuro com a fé que nós temos neste presente. Não se deixe escravizar por um futuro que a gente nem sabe se ele acontecerá. Se Jesus voltar hoje, amanhã não vai existir. 8:23, Mateus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco... Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram, espíritos de porcos. Jesus está ali tranquilo, confiante, seguro, está descansando, estava cansado, estava dormindo. E os caras sem fé não, com uma pequena fé, ficam apavorados com o vento. Mas pai, o bispo, o senhor está sendo assim muito super-homem, o barco está quase virando, mas Jesus está dentro do barco. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus. O que Jesus pergunta para eles? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Você está vendo porque eu estou pedindo para a gente voltar ao caminho da fé? Porque nós não podemos dizer que os discípulos eram medrosos e covardes. Nós somos assim, quando a nossa fé é pequena. Nós somos assim. A notícia de um médico desbarata a gente. Um desemprego. É como se a gente... eu vou ser crucificado. Como tem gente aperreada com seu futuro. Meu Deus. Isso é fé pequena. Estou falando o que Jesus falou.
Você está chateado, tem que ficar chateado com o Senhor. Fala assim, ô bispo, não estou chateado com o Senhor, estou chateado com Jesus. O Senhor não tem culpa de nada, o Senhor só está repetindo o que Jesus falou. Então, eles estavam dormindo e veio um temporal, uma tempestade, o barco para lá, e coisa, e molhando todo mundo ficando molhado, e o barco vai virar. Sabe, essas horas na nossa vida de tempestade, e a gente sabe que Jesus está ali. E a gente, às vezes, pensa, a gente não tem nem coragem de falar. Meu Deus, será que Deus não está vendo isso que está acontecendo comigo? Deus até parece que está dormindo. E tem um salmista que diz assim, o Senhor não dormita, ó Israel. Você que tem fé, você deve ajudar a pessoa com pequena fé, que está apavorada com o futuro, que está apavorada porque não se sente segura no presente, no momento. Agora é uma questão do presente, do momento. Então a segunda exortação, repreensão do Senhor é por causa de uma fé pequena em relação à segurança em meio às forças estranhas, difíceis, complicadas, adversas, inclusive diante da natureza, num presente que está vivendo. Quantas pessoas perderam suas casas e seus pertences com as tempestades, com as inundações? Quantas pessoas hoje ainda estão vivendo em hotéis, em pousadas, porque suas casas foram embora? Aí a gente vê um negócio desse, a gente começa a se preocupar com o nosso futuro para isso não acontecer na nossa vida. Aí Jesus chama estas pessoas de homens de pequena fé. O outro texto, Mateus 14, 27. Mateus 14, 27 diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse. Sabe o que eu acho interessante? É quando alguém falhava, quando alguém tinha uma atitude de incredulidade, Jesus na hora, ele não esperava chegar ao culto de domingo para ensinar. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Cara abusado. É por isso que os Pedros apanham demais, rapaz, do Senhor, porque esses caras chamados Pedro, rapaz, falam que ontem eu falei um negócio que eu não devia ter falado lá. Como eu vim para cá, eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu não tenho nem mais coragem de criticar o apóstolo Pedro. Aí ele disse, então manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus, rapaz, na mesma hora disse, vem. E o cara foi. Rapaz. Pedro descendo do barco em alto mar. A questão aqui, eles estavam apavorados porque eles estavam em alto mar, no escuro. E Jesus que deixou eles irem na frente. Depois vai Jesus sobre as águas lá para falar com eles. Todo de branco. Aí eles olham aquilo e eles começaram a se abraçar, apavorados. E meu Deus, o que é aquilo? É um fantasma. Aí Jesus, sou eu. Tem de bom ânimo. Não temais. Aí Pedro viu que é a voz de Jesus e ficou metido a besta. Estava apavorado, devia estar ali sujando a roupa. Aí quando Jesus fala, ele fala assim, é o Senhor, então é o seguinte, então eu quero ir aí também. E Jesus falou, vem. Aí ele desce do barco. Rapaz, eu fico imaginando os outros 11 torcendo para o Pedro afundar. Porque infelizmente isso acontece. Nós não gostamos do sucesso do outro. Aí nós dizemos que ele é metido a besta. E eles começaram a ver Pedro andando sobre as águas. Eu tenho ficado com uma raiva. Primeiro, quando Pedro bota a perna para o lado de fora, eles vão estar cutucando assim, vai afundar, vai afundar, vai afundar. E ele, quando vai e sai, quando ele começa a andar, eles ficam irritados.
Estou falando isso por causa das divergências que aconteciam entre eles. Eu estou falando isso porque entre nós acontece isso. Aí ele, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Rapaz, que experiência. Mas ele começou a reparar a força do vento. Aí ele teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E eu fico imaginando o pessoal dentro do barco. Bem feito. Pô, estava pensando o quê, rapaz? Tu não é Deus. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. Pô, mas ele andou sobre as águas. Mas Jesus disse: homem de pequena fé. Por que duvidaste? Pô, tu estava indo tão bem na vida, no mar. A terceira exortação e repreensão do Senhor é por causa de uma fé pequena que nos impede de manter tudo aquilo que já conquistamos em nome de Jesus. Deus nos dá tantas coisas pela nossa intrepidez, pela nossa coragem. E aí, ou a inveja dos outros que ficaram dentro do barco, ou a força do vento, ou o barco que era num momento muito inseguro para aquela agitação da natureza, ele perde. Ele fica com medo. Então Jesus repreende esse homem por causa de uma fé pequena que o impediu manter o que ele conquistou, que foi uma grande façanha. Aumente a sua fé, peça a Deus para aumentar a sua fé, para você manter todas as coisas que Deus já te deu para você. Mateus 16, 8. Mateus 16, 8. Percebendo-o Jesus, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Agora aqui, a exortação, a repreensão do Senhor é por causa de uma fé pequena em relação às necessidades básicas diárias. Aí Jesus faz eles lembrar. Por que vocês estão discorrendo entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Aí Jesus lembra eles dos milagres. Quantos tinham? E quantos que foram multiplicados? Alimentou quantas pessoas? Vocês deviam estar preocupados com o fermento dos fariseus, não é o de não ter pão, porque Deus multiplica, Deus abençoa. Você está aí? Amém. E o último texto, Mateus 17, 16. Mateus 17, 16. Vocês sabem que eu estou escrevendo um livro de devocional diário, né? Cada dia do ano você vai ter uma mensagem. E eu estou intitulando esse livro de devocional com Assim Diz o Senhor. Eu já tenho 6 meses desse livro pronto. Eu estou fazendo mais uma revisão. E isso tudo foi extraído de mensagens que eu preguei ao longo dos anos. Estou escolhendo as mensagens mais... pedindo a Deus que abençoe cada página que vai representar Deus falando para cada dia do ano. Mateus 17, 16 diz assim: apresentei-o a teus discípulos, mas eles... Jesus exclamou: ó geração incrédula, e até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da...
Pois em verdade vos digo que se tiverdes, passa daqui para colar e ele passará e nada vos será impossível. Vocês já viram um grão de mostarda? Alguém já viu um grão de mostarda? Um grão. Não estou falando uma porção, um grão. É quase se precisa olhar com um telescópio. Eu tenho um marcador de página. Hã? Tem. Eu tenho um marcador de página que me deram, que tem vários grãozinhos de mostarda. É um negócio, meu Deus, não dá nem para pegar direito. Eu tentei procurar, não sabia que você tinha. Puxa, ia ser uma bela ilustração. Procurei esse meu marcador e quando eu achar, eu vou deixar ele agora em cima da mesa. Que é o grão de uma mostarda. Então Jesus está falando. Olha só, cara. Isso é terrível. Porque se Jesus está censurando a pequena fé, significa que se ele está dizendo, se a fé for de um tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é uma coisa pequena demais, então essa pequena fé é menor do que um grão de mostarda. Então você já reparou que não precisamos ter uma fé do tamanho de uma montanha. Deus sabe que nós não temos isso. Mas que ela tenha o tamanho de um grão de mostarda. Porque menos que isso, a nossa fé, menos que um grão de mostarda, a nossa fé nos deixa em maus lençóis em relação à nossa preocupação com o futuro, nos deixa amedrontados em relação à insegurança em meio às forças estranhas, inclusive diante da natureza. Se a nossa fé for menor que um grão de mostarda, ela é pequena e ela nos deixa em maus lençóis que nos impedem de manter tudo aquilo que já conquistamos. Se a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, ela é definida pelo Senhor Jesus como uma fé pequena e ela vai nos atrapalhar em relação às nossas necessidades básicas diárias. E, como é o caso aqui, um pai desesperado com um filho endemoniado, Jesus, nesse momento, está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E lá embaixo, no pé do monte, estavam os 9 discípulos. Este pai desesperado leva o menino até os 9 olharam para o menino olhou para os 9 olhou para o demônio olhou para os 9 e eles não puderam fazer nada. Aí Jesus desce do monte, esse pai desesperado ultrapassa todas as barreiras e vai até Jesus e diz: apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar meu filho. Aí Jesus, de maneira muito radical, ele chama os discípulos dele de uma geração incrédula e perversa. Eu não sei se você percebe a gravidade disso que Jesus falou dos seus discípulos. Incrédulo é porque esta fé que você tem está reprovada. E se a nossa fé é incrédula, se nós não temos fé, se nós somos incrédulos, nós somos perversos. Nós pervertemos o que nós aprendemos. E aí Jesus pergunta: até quando eu estarei convosco? Aqui Jesus está dizendo, daqui a algum tempo eu vou subir e como vocês vão atuar aqui embaixo, sem a minha presença, sem o meu corpo, sem a minha presença visível e palpável? Até quando eu vos sofrerei? Aí Jesus falou, traz a criança aqui, traz o menino aqui. E Jesus simplesmente disse, simplesmente não, Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Imagina a alegria e a tranquilidade deste pai. Minha filha não estava endemoniada, mas numa das internações da Rebeca, naquela época, na Beneficência Portuguesa, quando eu entrava naquele hospital e conhecia todos os corredores e toda a equipe, e uma vez eu precisei sair
E eu saí lá da Beneficência Portuguesa e andei aquela rua Santo Amaro até o centro do Catete. E eu fico imaginando, e minha filha não estava endemoniada. E eu fico imaginando este pai, enquanto o filho estava endemoniado. E imagino a alegria, sabe? Quando o menino ficou curado, liberto. Há uma coisa só que esses discípulos tinham que fazer. Senhor, onde nós falhamos? Jesus, sua fé é pequena. E eu acho interessante que Jesus não falou, vocês não têm fé. Na verdade, eles tinham uma certa quantidade de fé, insuficiente para vencer as adversidades, insuficiente para vencer a preocupação com o futuro, insuficiente para acreditar que Deus supre as necessidades básicas diárias, insuficiente para tirar um demônio de uma criança. Por causa da pequenez da vossa fé, é que vocês não puderam fazer. Pois em verdade vos digo que se a tua fé, se a nossa fé, ela for como um grão de mostarda, não haverá impossível para nós. Palavras do Senhor Jesus. Então a quinta exortação e repreensão do Senhor é por causa de uma fé pequena em relação às necessidades alheias, em relação às necessidades do nosso próximo, daquele que está perto de nós e que viu em nós uma oportunidade de ser suprido, ajudado. Com a fé pequena a gente não pode ajudar ninguém. Eu quero concluir com os seguintes ensinamentos. Primeiro, isso é muito importante, para você não entrar numa crise teológica. Alguém com pequena fé é salvo, mas não faz grandes coisas, não consegue realizar coisas. Segundo, alguém com pequena fé está muito abaixo de alguém com a fé do tamanho de um grão de mostarda, que já é muito pequeno. Terceiro, alguém com fé pequena não consegue destruir o gigante desespero, nem o gigante desânimo, nem tampouco a incredulidade gigante, com uma fé pequena. Em quarto lugar, alguém com uma pequena fé permanece desesperado, desanimado e incrédulo, sem desfrutar dos benefícios divinos e sem vencer as batalhas aqui na terra. Olha aqui para mim, alguém com pequena fé diz: este caminho é difícil, cercado de espinhos, afiados e cheio de perigos. Eu tenho medo de prosseguir. Alguém com pequena fé também diz: eu queria ter a coragem de um cristão de verdade. Eu queria empunhar a espada do Senhor, que é a palavra. Eu queria ser forte e corajoso, mas infelizmente eu tropeço diante do menor obstáculo e até uma sombra me faz sentir medo. Alguém com uma pequena fé diz, critica, reclama, murmura, mas não realiza nada. Quando eu estava em Inhaúma, pastoreando a igreja lá, o Senhor falou comigo assim: abre a igreja lá em Rio Piracicaba. Mas a igreja de Inhaúma era muito pequena, em maneira monetária, financeira, não tinha condições. E nós demos um passo de fé. Nós abrimos Rio Piracicaba, que existe até hoje. Algumas pessoas falaram para mim: você é doido? Não. Você está maluco?
Não. Você pensa que abrir igreja é assim? Eu falei, nem sei como é que é abrir igreja, nunca abri. Eu só sei que Deus mandou abrir. Alguém com pequena fé só fica falando, criticando, murmurando, colocando pedra para você tropeçar, mas não consegue realizar nada. Agora, eu não estou satisfeito com o que já realizei. Eu acho que ainda podemos, eu posso realizar muito mais enquanto eu tiver vida. Porque enquanto eu tiver vida, eu quero ouvir a pregação da palavra de Cristo, para eu ter fé. Que a fé é a vitória que vence o mundo. Vamos cear?